Olá, queridos alunos e alunas do terceiro ano, bom dia para vocês. Tudo bem? Após a A4, né? Depois de realizar a A4 na semana passada, estamos aqui, né, para a nossa aula da semana, então continuamos com o nosso trabalho, né? E aí eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa aula para que a gente comece, né, essa semana. Vejam, gente, então nós somos de língua portuguesa, né? E a nossa equipe está aqui, eu sou o capitão PTTC Paulo, e nós vamos entrar na sequência didática 11, que trata do modernismo terceira geração. Olha, gente, um assunto importantíssimo. Veja só, o modernismo. Nós começamos lá com o pré-modernismo, passamos, aí entramos no modernismo primeira geração, segunda geração e agora na terceira geração. Onde está isso? Está no nosso livro, né? Nas páginas 536, né? Do nosso Kochar, né? O Cereja Kochar, da página 536 a 568, e eu lembro vocês, aqueles que não têm o livro, não se preocupe que eu estou colocando para vocês aqui a cópia dos capítulos que nós estamos estudando. É importante que vocês olhem o livro, porque a nossa aula sai daqui um resumo do livro, mas o livro dá muito mais informação para vocês. E é fundamental que vocês leiam para que vocês tenham uma boa bagagem, aprendam realmente. Então, nós temos muitos materiais aqui no aula essa semana para vocês, né? E a gente vai ver durante essa aula muita coisa para a gente ver. E eu peço a vocês que acessem esse material, né? Olhando superficialmente a quatro, né? Principalmente as questões discursivas, eu percebi, dá para perceber lá que tem muita gente que não está olhando o material, não está lendo, né? Aí chega na hora de escrever, né? Fica difícil, né? Começa a querer inventar coisas, por quê? Porque a gente percebe nitidamente que o aluno não olhou o material. Importante que vocês olhem o material, porque o objetivo da nossa aula é iniciar os estudos sobre a terceira geração do modernismo. Nessa primeira aula, nós vamos dar uma passada geral, um panorama geral, para depois, nas próximas aulas, a gente entrar mais especificamente em cada um dos autores, ok? Então, nessa aula, nós vamos dar uma repassada naquilo que nós já percorremos, para a gente pegar o fio da meada, né? E aí, entrando no modernismo de terceira geração, nós vamos falar sobre o contexto de produção do material poético, os principais autores, apenas apresentá-los a vocês, depois a gente vai detalhar cada um, falar sobre o sistema literário da terceira geração, características gerais do movimento. Ok, gente? Ok, pessoal. Então, nessa introdução, vamos ver por onde nós já passamos, vamos recordar. Segundo ano passado, nós terminamos o segundo ano com o parnasianismo e o simbolismo. Aí chegamos no terceiro ano, dividindo aqui a nossa linha do tempo, né? Depois do parnasianismo e simbolismo, nós temos um marco importante, que é 1922, que você já se lembra do que se trata, né? Bom, nesse período, nesse intervalo entre o final do século XIX e o início do século XX, o que nós estudamos aqui, né? Nós estudamos o pré-modernismo, esse período aqui, que foi o período de transição, né? Vimos as vanguardas europeias e chegamos na Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. Então, aqui está um marco importante de início do modernismo. O que vem aqui é pré-modernismo, né? Ok, em 1922 acontece a Semana de Arte Moderna e a partir daí começa, então, o modernismo. E o modernismo nós dividimos em três fases. A primeira vai de 1922 a 30, a segunda, que nós acabamos de estudar, né? Vai de 30 a 45, lembrando a vocês que essa divisão é apenas didática, né, para efeito de estudo, né? E a terceira geração, ou a terceira fase do modernismo, a partir de 1945, podemos dizer até 1960, mas poderíamos dizer também que prevalece até hoje, ok? Bom, quando nós entramos aqui no modernismo, e entramos na primeira fase, nós vimos que a primeira fase do modernismo, que foi de 22 a 30, teve como principais autores Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Tivemos a obra Macunaíma, né, de Mário de Andrade. Nesse período da primeira fase, nós tivemos manifestos e movimentos, o Manifesto Pau-Brasil, Veja Marlismo, Antropofagia, né? E nós vimos que as propostas, vejam só, as propostas principais dessa primeira geração, dessa primeira fase modernista, foi um antipassadismo, ou seja, combater as estéticas tradicionais, buscar um nacionalismo crítico e realista, né? Liberdade de criação poética e a divulgação das ideias do modernismo. Isso, digamos aqui, são os principais pontos da primeira fase do modernismo.
Fomos para a segunda fase, dividimos em romance de 30 e poesia de 30, né? Só para efeitos didáticos também, né? Que trabalharam juntos. Né? Aí vejam que cresceu a quantidade de autores. No romance de 30, temos Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo, com várias obras, vários romances. Né? E na poesia de 30, estudamos monstros como Dom Mon, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Vinícius Moraes, Jorge Lima. Uma bagagem importante que vocês pegaram aqui, né? E lembram que vocês tiveram alguma coisa sobre a segunda geração na A4, mas foi muito mais, né, da primeira geração que caiu na A4. Agora, na A5, esperem, fiquem atentos para a 5 e para a 6, nós teremos segunda fase do modernismo e terceira fase do modernismo, que é onde nós vamos entrar agora. Modernismo, a geração de 45, né, que é a terceira fase do modernismo. Bom, gente, então, essa terceira geração, ou essa terceira fase do modernismo, ela vai trazer para vocês muitas novidades. Nós temos autores muito interessantes, e é importante que vocês olhem, façam tudo, leiam, para que vocês acrescentem coisas interessantes para a bagagem de vocês. Bom, vejam só, se na primeira geração modernista nós podemos dizer, geração heróica, né? O combate ao passado, digamos assim, era o principal. Né? Na segunda geração, um aprofundamento do regionalismo. Como que nós poderíamos resumir a terceira fase modernista? O apuro da forma. Como assim forma? A forma de escrever. Hein? O apuro significa um trabalho mais meticuloso com a forma. Mas, professor, vamos voltar, então, para o parnasianismo, que o parnasianismo cuidava do apuro da forma. De certa forma, sim, mas um apuro diferente. Nós vamos ver que a escrita, a linguagem, volta a ter importância, mas com a sua cara diferente, com as suas características. Vamos lá, então. Terceira geração modernista. O contexto em que aconteceu essa terceira geração, olha só, o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Percebe? Então, exatamente começa por aí. Uma pressão pela redemocratização, mais para frente, mais aqui por 1960, a eleição do Juscelino Kubitschek, aí vem um slogan forte para a época, vamos desenvolver 50 anos em apenas 5, hein? Crescer rápido. O grande crescimento dos centros urbanos começou a acontecer nesse período. Aconteceu a criação do Museu de Arte de São Paulo e do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Então, esses museus tiveram papéis importantes. Né? Aconteceu a primeira Bienal de Arte de São Paulo, em 1951. Chega a TV ao Brasil. Então, com a chegada da TV e com tudo isso aqui, há um diálogo com a cultura internacional. Vocês percebem que, nesse contexto histórico, uma ebulição nas artes. Né? Isso aí é um ambiente onde nasce a terceira fase do modernismo. Ok. Muito bem. Para a gente começar a terceira fase do modernismo, vamos ler um trechinho da página 538, lembrando vocês que aqui nesse bloco do ABA, vocês têm o capítulo do livro. Então, a página 538, se vocês não tiverem com ele aberto, aí pode ler depois. Né? A página 538 diz o seguinte: os anos 1940, 1950. Aí começa com um autor da fase, Clarice Lispector, mas vejam só o que diz. A pesquisa estética e a renovação das formas. Olha só, gente, importante isso. A pesquisa estética e a renovação das formas de expressão literária, tanto na poesia quanto na prosa, são os traços distintivos da geração de 40 a 50. Percebe? Então, essa primeira frase é muito importante. Clarice Lispector, por exemplo, pondo em xeque os modelos narrativos tradicionais, revitalizou os limites entre a poesia e a prosa e obrigou a crítica literária a rever seus critérios de análise e avaliação da obra literária. Mais um pedacinho, vejam só. Nas décadas de 40 a 50, surgiram no Brasil publicações que apontavam para uma nova direção da literatura, sem propor uma ruptura com as conquistas do modernismo, ou seja, não tinha ruptura, mas também sem defender as propostas desses grupos, ou seja, a terceira geração ela não rompe com as gerações anteriores, mas também não vai defender tanto aquele combate ao passado, não vai defender tanto um realismo crítico, um nacionalismo crítico, não. Mas
Os novos escritores destacaram-se essencialmente pela maturidade literária e pelas pesquisas em torno da linguagem. Então, por isso aquela frase que eu botei para vocês, o apuro da forma, né? Então, vem nessa fase, nessa terceira fase, um experimentalismo linguístico. Então, o que eles falam? Pesquisas em torno da linguagem. Lembram disso? Pesquisa em torno da linguagem, experimentalismo linguístico, é muito do que nós veremos nessa terceira geração e nós precisamos ter isso em mente, ok? Vamos um pouquinho adiante. E quem são os principais autores dessa geração? Lá na primeira geração, nós estudamos praticamente 3 autores. Aí, na segunda geração, estudamos um monte na prosa, um monte na poesia, e agora nós vamos reduzir outra vez para poucos autores. Tem mais, mas vamos reduzir para os principais. Quem são eles? O primeiro deles, ou a primeira delas que nós vamos estudar, vai ser a Clarice Lispector, uma autora importante da terceira geração, e será a nossa primeira a ser estudada, mas não hoje. Hoje é só um panorama geral. A Clarice Lispector, ela nasceu Rio de Janeiro? Não, vamos ver que ela nem nasceu no Rio. 1920 a 1977. Se nós quiséssemos e pudéssemos resumir a Clarice Lispector em uma única frase, nós diríamos a iluminação do cotidiano. O que significa isso? Jogar luz para os fatos que acontecem no nosso dia a dia, preferencialmente no ambiente urbano. Okay? Vejamos mais sobre ela. Nasceu no Rio de Janeiro? Não, vocês vão ver que definitivamente ela não nasceu no Rio, mas fica assim por enquanto. Ela foi cronista e repórter. Ela trata de uma literatura intimista. Como assim? Literatura que vai ao íntimo do personagem, lá dentro, no coração do personagem. Uma narrativa de sondagem psicológica que olha o que o personagem está pensando, o que ele está sofrendo, as suas angústias, né? Uma profunda realidade íntima do ser humano, e o cenário dela é um cenário urbano. Okay? Bom, vamos deixar que a própria Clarice fale por si mesma. Minha liberdade é escrever. Nasci na Ucrânia. Opa, então não foi no Rio de Janeiro, foi na Ucrânia, percebe? Terra de meus pais. Cheguei ao Brasil com apenas 2 meses de idade. Chegou ao Rio, por isso se fala que ela nasceu no Rio. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram. E nasci para escrever. Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Isso está no nosso livro, na página 542, uma fala da própria Clarice, objeto do nosso estudo. Ok, gente? Para que a gente conheça um pouquinho quem são os autores que nós vamos trabalhar. Ok? Bom, veja só, quando ela fala que a área dela é escrever, a paixão dela é escrita, veja um fragmento de um conto famoso dela, Conto Amor. Olha um pedacinho dele. Um conto tem o quê? 2 páginas, 3 páginas, coisa pequena, né? Vamos pegar um pedacinho? O bonde se arrastava. Em seguida, estacava. Até o Humanitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. Era cego. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Esse conto está nessa obra Laço de Família, o conto Amor, um conto muito interessante, muito prestigiado, muito lido, muito debatido, muito conhecido. Se vocês saem daqui do terceiro ano e vão para a vida acadêmica de vocês sem conhecer esse conto, vocês vão sair assim como se fosse meio manco, né? Com uma certa deficiência, precisam conhecer. Por isso, vamos trabalhar esse conto? Vamos. Vamos fazer o quê, então? Para essa semana que está começando hoje, dia 14 de junho, né? Nós temos coisas importantes para trabalhar essa semana. Bom, primeira coisa, assistir a esta videoaula que vocês estão fazendo, assistindo. Né? Segunda coisa, ler o capítulo 36 do livro didático. É importante que vocês leiam. Vocês precisam olhar os slides complementares que eu vou colocar dessa aula, e vou colocar também 2 vídeos com um panorama geral da terceira geração, vídeos pequenos, sempre vídeos pequenos e muito bem selecionados para vocês complementarem o conhecimento. Né? E aqui está, vejam, ler o Conto Amor da Clarice Lispector. Você lê em 15 minutos, mas precisamos ler esse conto. Ele vai estar em PDF para vocês aqui nesse bloco do aula. E nós teremos aqui dentro desse bloco, um fórum de debate sobre a leitura do conto. Então, eu peço a vocês que leiam o conto e que coloquem nesse fórum
suas dúvidas, suas impressões de leitura, o que vocês acharam da leitura, dá a opinião de vocês. E a opinião de um vale para todos, o fora de debate para todos, o que vocês colocam, todos têm acesso. Então, nós gostaríamos muito que vocês participassem desse fórum, colocassem, eu li o conto, achei interessante, eu li o conto, a mim me pareceu isso, assim, assado. Coloquem a opinião de vocês sobre essa leitura, vai ser muito importante para nós. Né? Nós temos as atividades da página 540, 541 do livro. Essa atividade é para vocês fazerem também, tá? Façam ela no caderno, e no final da semana, sexta-feira, eu coloco para vocês o gabarito dessa atividade, para vocês compararem. Vocês pegam o caderno, vejam a resposta de vocês, comparem com o gabarito, vejam como vocês saíram. E nós temos um questionário de desafio da semana, que vai ser colocado também para vocês realizarem. São questões que não valem nota, mas ajudam vocês a sedimentar esse conhecimento. Então, veja, todas essas atividades da semana é para vocês fazerem esta semana, ok? Hoje é a primeira aula, nós teremos mais duas na quarta-feira, mas vocês já podem começar a partir de agora, terminando essa aula, vocês já têm tudo isso aqui no bloco de vocês para trabalhar, ok? Vamos seguir, então? Então tá, as atividades da semana são essas, nós vamos trabalhar o que essa semana? Nós vamos trabalhar o conto Amor, da Clarice Lispector, ok? Bom, enquanto isso, vamos adiante. Quem é o próximo autor que nós vamos trabalhar essa semana? Vamos começar com ele essa semana. Então, na quarta-feira, vocês já verão a Clarice Lispector mais aprofundadamente. E já vamos começar também com João Guimarães Rosa. Esse cara é um monstro da literatura brasileira. Quem de vocês que nunca ouviu falar de João Guimarães Rosa, duvido que tenha alguém de vocês que não tenha ouvido falar nele, porque o camarada é fera. E estudar o João Guimarães Rosa exige de nós uma responsabilidade, porque esse camarada é muito consagrado. E se nós pudéssemos e quiséssemos resumir o João Guimarães Rosa em uma frase, nós diríamos regionalismo revigorado. Regionalismo, porque nós tivemos regionalismo, romantismo, tivemos na primeira geração, se aprofundou na segunda geração, e agora nós vamos ter um regionalismo revigorado, diferente, mais ainda aprofundado. Mas não é só isso, ele tem muito mais coisa. Né? Digamos, isso aqui seria uma frase típica para ele, ok? E quem foi João Guimarães Rosa? Ele nasceu em Minas, isso é importante a gente saber, importante a gente ter noção, é importante, por exemplo, foi importante a gente saber que o Drummond, né, nasceu em Minas Gerais, de Itabira, e é importante para a gente entender a obra do autor, aqui também, para a gente entender melhor o João Guimarães Rosa, é importante a gente linkar o local de nascimento dele, Cordisburgo, Minas Gerais. Ele foi escritor, diplomata, novelista, contista e médico e membro da Academia Brasileira de Letras. Vocês vejam a fera que é o cara. Né? O destaque dele é para o sertão brasileiro, mas qual sertão? Um sertão que tem aqui bem pertinho de nós, de Brasília, é o norte de Minas, o sertão mineiro. Não é o sertão nordestino, é o sertão mineiro. Mas vocês verão que o sertão dele não é só sertão mineiro, nem é só sertão brasileiro. O sertão dele é universal. Okay? Nós vamos encontrar no Guimarães Rosa os falares populares e regionais. E muito mais que isso, gente. O mais interessante é que nós vamos encontrar invenções e intervenções semânticas e sintáticas. O que significa isso? Invenções é inventar palavras a partir de outras já existentes. Intervenção é mexer no significado semântico, na semântica de uma palavra e da sintática das palavras na frase. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, é aquilo que nós vimos, né? A pesquisa com a linguagem, o experimento com a linguagem, ele vai trabalhar muito isso é muito interessante e muito atrativo, aquele João Guimarães Rosa. Vejamos um trechinho do conto A Terceira Margem, até descrever um conto chamado A Terceira Margem do Rio. Olha o que nós temos aqui. Comecinho do conto. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação, mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Aqui a gente já percebe esse trabalho com a linguagem. Nosso pai completou, e sido assim desde mocinho, veja só, essa expressão não está estranha, dá a impressão que nós não estamos vendo o português nosso, né? E sido assim, não seria tendo sido assim, não, mas é assim mesmo. E sido assim, já tem alguma coisa diferente, né?
testemunharam diversas sensatas pessoas. Olha a inversão sintática. Diversas pessoas sensatas seria o padrão, né? Não, mas ele tem essa questão da intervenção sintática, né? E por aí vai. Mas se deu o quê? Mas se deu o que, percebe? A forma específica, a forma distinta de se falar. Então, esse conto, a terceira margem, ele está recheado de invenções e intervenções sintáticas e semânticas. E por isso, então, eu faço um convite a vocês. Vamos trabalhar também esse conto. Mas, professor, trabalhar dois contos, sim, os dois contos. O amor, de Clarice Lispector, nós trabalhamos nessa semana, então, nessa semana que nós estamos, nós trabalhamos o conto Amor, de Clarice Lispector. Aí, nesse conto, nós vamos trabalhar no fórum, colocar as nossas impressões sobre a leitura, opiniões e debates sobre o conto Amor, de Clarice Lispector. Nas próximas 2 semanas, na semana 3 e 4, que eu botei semana 1 e 2, nós podemos, de repente, trabalhar o conto em 2 semanas, mas vamos trabalhar nesta semana o conto Amor, e nas próximas 2 semanas, seria a semana 2 e 3, nós vamos trabalhar a leitura do conto A Terceira Margem do Rio. Da mesma forma, abrir um fórum e nós vamos trabalhar, discutir, colocar as nossas impressões da leitura, opiniões e debates, ok? Então, fica assim. Primeiro, Clarice Lispector, depois, João Guimarães Rosa, com o conto A Terceira Margem do Rio. Vamos adiante? O nosso terceiro autor da terceira geração, João Cabral de Melo Neto, outro monstro da literatura brasileira. Camarada, fantástico. Vocês vão gostar muito. Se nós pudéssemos e quiséssemos resumir o João Guimarães Rosa em uma frase, poderíamos dizer rigor formal e estético. Percebe? Um modernismo aqui aperfeiçoado, agora tratando da forma e da estética da escrita, isso nós vamos encontrar no João Cabral. O que mais? O João Cabral não é mineiro, né? Nordestino. Nasceu em Recife, foi poeta e diplomata. Ele tem uma influência, uma tendência surrealista na sua obra, nas suas obras. Nós vamos detectar isso. Ele escreve uma poesia popular, mas, veja só, uma poesia popular, mas com rigor formal e estético. O que significa isso? Significa que o vocabulário não é difícil de entender, mas a forma de se escrever, a estética da escrita, essa sim, ela tem rigor, ok? Então, esse vai ser o camarada que nós vamos estudar também. Então, primeiro, essa semana, Clarice Lispector, começando o Guimarães Rosa. Na semana que vem, nós terminamos João Guimarães Rosa e estudamos João Cabral de Melo Neto, ok? Bom, para a gente dar esse pontapé em João Cabral de Melo Neto, dá uma olhadinha, gente, nisso aqui, que eu falei para você, rigor formal estético. É isso aqui, olha. A obra é uma obra famosíssima chamada Morte e Vida Severina. Dá uma olhada nesse título. Olhem esse título da obra, Morte e Vida Severina. Percebe alguma coisa aqui? Gente, aqui tem um objeto interessante que de cara dá para a gente ver o trabalho, o manuseio, o experimento com a linguagem. Olha só, Severina. Severina não é nome de gente, é nome de pessoa. Mas se é nome de pessoa, por que está em minúsculo aqui? Porque aqui não é nome de pessoa, aqui não é nome próprio. Aqui está falando de vida severina. Espera aí, vida severina? Eu sei de vida boa, vida má, vida difícil, vida angustiada, mas vida severina? Aqui está, gente, a intervenção, a invenção semântica, né? Um nome próprio usado para pessoa, transformado em adjetivo. Você sabe o que é uma vida severina? O que seria uma vida severina? É uma vida quase morte. É a morte, se não for a morte, é uma vida severina. Veja o que está escrito. E esse povo lá de Riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando cemitérios esperando. Não é viagem que fazem, vindo por essas caatingas vargens. Aí está o seu erro. Venha seguindo o seu próprio enterro. Gente, olha só. Percebe aqui, tem alguma palavra difícil? Não, nenhuma. Todas conhecidas, né? Linguagem popular. Mas percebe o trabalho formal. Nós temos rima aqui, Riba, Paraíba, Recife, velhice, chegando, esperando, fazem vargem, erro, enterro. Então, aqui nós temos um trabalho com a linguagem,
uma forma, uma estilística. É essa a pegada do João Guimarães, ou melhor, do João Cabral de Melo Neto. E quando ele fala que encontra cemitérios esperando, olha aqui o título, Morte ou Vida Severina, Morte e Vida Severina. Uma obra fantástica, que quando a gente começa a ler não quer parar mais, e nós não podemos passar pela vida sem ter conhecido uma obra desse porte aqui, ok? Bom, gente, seguindo, o sistema literário da terceira geração. O que nós podemos dizer da terceira geração? Não se caracterizou ruptura com o sistema anterior, com a primeira geração, com a segunda. Não. Consiste, sim, em desdobramentos dos temas tratados na segunda fase. A segunda fase tratou de um regionalismo, tratou da seca, da miséria. Aqui também nós teremos isso, mas com desdobramentos, mexendo com a linguagem, usando do experimento com a linguagem para tratar desses temas, seca, miséria, né? Regionalismo. Entendem? Então, vocês percebem que a terceira geração tem as suas características, a distingue da segunda, e a segunda tem as suas características, distingue da primeira. Cada uma das três fases tem as suas distinções, ok? Então, nós temos o quê? Na terceira geração, João Cabral de Melo Neto, com sua poesia marcada pelo rigor formal e estético. Temos João Guimarães Rosa, que revigora o regionalismo praticado pela literatura. A Clarice Lispector, com sua literatura intimista ambientada no cenário urbano. E todos eles trabalham a linguagem para aproximar narrador e personagem, ok? Vamos checar uma questão de SPSEX para vocês visualizarem o que é que nós vamos encontrar. Esses temas, eles são muito frequentes em concursos, muito frequentes em vestibulares e muito frequentes em Enem. Por isso, eu oriento vocês a abraçar essa causa, porque vai ser útil para nós todos, ok? Veja uma questão de SPSEX. SPSEX 2015. Leia os versos a seguir e responda. Título do verso, do poema, Catar Feijão. Já cataram feijão uma vez? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Ou molecada, não tiveram a oportunidade de catar feijão. Pois eu vou dizer, aqui vocês vão aprender o que é. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, o oco, palha, eco. Esse alguidar que fala que é um recipiente de barro, metal ou material plástico usado para tarefa doméstica. Entenderam alguma coisa? Bom, catar feijão, se vocês não se lembram, lá no nosso tempo dos nossos avós, pais, né? Catar feijão significa tirar do feijão o feijão podre, para fazer só o feijão bom. Então, como que se faz isso? Joga o feijão na água, uma vasilha com água. O feijão podre, ele boia. E aí, a primeira coisa que se faz é tirar esse feijão que boiou, que ele não presta. Tira e joga fora. Deixa só o feijão bom. Aqui o João Cabral está comparando catar feijão, escrever com catar feijão. Ao escrever, joga as palavras numa folha de papel. Mas aí dá uma olhada, né? E depois joga fora o que boiar. Nós tiramos as palavras que não servem e deixamos só aquilo que deixa a poesia bem trabalhada, bonita. Então, isso é o catar feijão que ele está se colocando aqui, okay? Selecionar dentro do feijão apenas o feijão bom, tirar fora o que não presta. O mesmo nós fazemos ao escrever. Ele propõe para a poesia selecionar as palavras. Okay? Vamos para a questão? Vejamos, então. Em Catar Feijão, João Cabral de Melo Neto revela o princípio de que a poesia é fruto da inspiração poética, pois resulta de um trabalho emocional. Ou ele revela a influência do dadaísmo ao escolher palavras ao acaso que nada significam para o consumo da poesia, ou ele revela preocupação com a construção de uma poesia racional, contrária ao sentimento choroso, ou ele revela valorização do eu lírico ao extravasar o estado de alma e o sentimento poético, ou será que ele revela valorização do pormenor mediante jogos de palavra, sobrecarregando a poesia de figura de linguagem rebuscada? O que vocês acham? O que vocês marcariam? Marcaram? Já pensaram? Vejamos a resposta, então. Letra C. Isso que vocês marcaram. Então, vejam, a questão.
João Cabral de Melo Neto, em Catar Feijão, ele revela, né, uma preocupação com a construção de uma poesia racional. Como assim racional? Bem trabalhada, uma poesia feita com consciência, com a razão, buscando construir uma forma estilística bem bonita, né? Bem feita, bem construída, contrário ao sentimento choroso. O que quer dizer esse sentimento choroso? É usar a inspiração do sofrimento para escrever poesia? Não, não é isso que ele propõe, ok? Então, aí vocês percebem esse tipo de questão e nós vamos encontrar muitas questões daqui para frente que vocês terão a oportunidade de trabalhar bem esse tempo, ok? Gente, então é isso. Nós ficamos por aqui nessa aula de hoje, vamos dar sequência durante a semana, e eu volto a lembrar vocês para que olhem aqui dentro desse bloco o material que nós temos aqui, olhem esse material, os vídeos, olhem o capítulo do livro, e durante a semana vocês façam o desafio semanal, o questionário, eu estou acompanhando, vocês têm feito, tem bastante gente acessando os questionários, vai ajudar muito vocês. Não só para as nossas provas, que serão úteis, as nossas provas do Colégio Militar, mas também para as outras provas, SPSEC, Enem, vai ajudar muito você e, principalmente, para a vida de vocês, para a bagagem que vocês precisarão ter para a vida de vocês. Então, em resumo, nós temos aqui na terceira frase da Clarice Lispector, uma literatura intimista e cenário urbano, uma obra dela, Laço de Família, uma obra interessante, João Guimarães Rosa, regionalismo revigorado, nós vamos ver uma obra importante dele chamada Grande Sertão Veredas, e nós temos João Cabral de Melo Neto, Trato do Rigor Formal Estético, uma obra importante chamada Morte e Vida Severina. Ok, gente? Então é isso para a aula de hoje. Todos eles fazem um manuseio, experimento com a linguagem, né? Vamos ter esse trabalho com a linguagem em todos, ok? É isso, então, gente. Agradeço vocês pela participação e desejo boa semana, uma semana de estudo, uma semana que vocês vão aproveitar muito, porque essa semana vai ser importante para nós, vamos estudar coisa interessante. Gente, muito obrigado. Tchau, até a próxima.